A palavra de Deus diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que foi deixada a nós como um alimento, como fonte da verdade. Verdade esta que liberta do erro, do engano. Tudo isso nós encontramos na tua palavra, que queremos ouvir esta noite, queremos ouvir a tua voz, não os homens com suas filosofias e doutrinas, mas a palavra que procede da tua boca, que ela nos alimente esta noite, que ela nos fortaleça, que o Senhor nos dê direção pela tua palavra. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir essa noite, Pai. É o que eu te peço, entregando a minha vida em tuas mãos, pedindo tua graça, tua misericórdia sobre mim e a unção do teu Santo Espírito, para que neste poder a palavra seja ministrada, ela quebre as barreiras e ela chegue ao nosso coração. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a gente está diante aqui de um texto em Marcos, em que mais um milagre de Jesus é revelado, né, pelo Evangelho, e são tantos, né, os seus milagres, as maravilhas que Jesus fez, e esse texto até termina de uma forma tão exaltativa, né, dizendo: maravilhavam-se sobremaneira, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Jesus faz maravilhas. Jesus faz tudo muito bem, e isso é exaltado aqui no Evangelho segundo Marcos. E é mais um milagre que Jesus está realizando. E dessa vez, há aqui um homem que é um homem surdo, um homem que não ouve. E porque ele era surdo, a Bíblia diz também que ele falava com dificuldade. Normalmente, né, o surdo tem dificuldade para falar. Dificilmente alguém é mudo, né? Menos quando tem um problema na língua, na garganta, na faringe. Mas normalmente o mudo assim é porque antes é surdo. E aí não consegue ouvir e não consegue então pronunciar as palavras. E era o que acontecia com esse homem, porque o versículo 32 diz: lhe trouxeram um surdo e gago. Ele era surdo, então ao falar ele gaguejava, ele tinha dificuldades para se expressar por causa da sua surdez, que era o seu real problema. E ali, nesse momento, ele vai ser liberto por Jesus dessa deficiência, que certamente atrapalhava a sua vida, não é? Como qualquer deficiência que a gente tenha, ela vai trazer algum prejuízo, ela vai trazer alguma dificuldade. E Jesus não deixa passar essa oportunidade de abençoar esse homem, né, de curar essa pessoa, e isso foi de forma tão maravilhosa, exaltado aqui por todos que presenciaram mais um desses milagres, né, que Jesus realizou. E o que ele fez no passado, eu sempre digo isso a você, eu acredito que Jesus ainda pode fazer no presente. Os milagres não são coisas do passado, né? As maravilhas não estão relegadas ali a um passado distante. Eu creio que Deus ainda hoje pode fazer maravilhas, ainda hoje pode curar,
Nós temos ouvido testemunhos, nós próprios talvez testemunhado, né, de coisas maravilhosas que Jesus já fez na nossa vida e ainda pode fazer. E a cura, ela pode ser tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Talvez não seja tão comum hoje como era na época de Jesus, as numerosas curas físicas, não é, que ele realizava. Talvez a gente não veja isso tanto hoje como no passado, mas também há hoje muitas curas espirituais que a gente não valoriza e deveria também reconhecer. Talvez o físico não seja tão hoje curado como antigamente, mas Deus ainda continua libertando pessoas espiritualmente aprisionadas. Deus ainda continua transformando gente ruim, né? Deus ainda continua tirando gente das trevas para a sua verdadeira luz. Então isso é algo que acontece diariamente e isso está sempre nos planos de Deus, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu creio na cura divina, eu creio no poder de Deus. E hoje eu creio também que na própria igreja há muitas pessoas que precisam ser de alguma forma curadas e tocadas em diversas áreas da nossa vida. Tanto como disse fisicamente, talvez haja alguém que precise de uma cura e nós oramos e pedimos a Deus o milagre, temos orado e algumas vezes Deus tem atendido a nossa oração e milagres têm acontecido. Mas em outros momentos a necessidade maior não é de uma cura física, mas é da transformação de um problema que é espiritual. E talvez este mal seja um dos que atacam muita gente na igreja. O mal espiritual, o mal de estar preso espiritualmente em alguma circunstância adversa, não é? E talvez a gente não tenha aqui essa noite nenhum surdo fisicamente. Não sei, mas talvez não tenhamos na igreja uma pessoa surda, talvez não tenhamos aqui uma pessoa muda por causa da sua surdez, mas, por outro lado, se a gente olhar direitinho, talvez a gente encontre muitas pessoas que têm esse problema no âmbito espiritual. Ela escuta bem, mas ela não consegue escutar bem a palavra de Deus. Ela fala até, consegue até pronunciar palavras, mas tem muita gente que tem uma trava na língua, não consegue falar das coisas de Deus, não consegue compartilhar a palavra de Deus. Então, há um problema espiritual nesse sentido. E muita gente apresenta esse problema através de uma timidez exagerada, não é? Há pessoas que se acham ou se consideram tão tímidas que talvez você passe anos por ela e diga assim: eu nunca ouvi essa pessoa falar. Você conhece alguém assim? Talvez dentro da igreja, né? Talvez tenha alguém aqui na igreja que você vê todo culto, não é, que você convive, e você pensa assim: eu nunca ouvi a voz daquela pessoa. Porque parece que ela é tão tímida que ela até para dar bom dia, ela só mexe com a cabeça assim, né? Ela não consegue pronunciar uma simples palavra, porque há uma timidez exagerada, não é? Que acaba aprisionando aquela pessoa. É uma introversão que não é normal. É um certo nível de timidez, eu creio que todos nós temos, né? Um certo cuidado, né, em falar e tal. Mas quando isso é algo exagerado, quando isso é algo que foge ao normal, isso acaba se tornando numa prisão, porque nós acabamos perdendo oportunidades que não deveríamos perder, porque há uma mudez que não é física, mas que foi imposta a mim pela minha mente, pelo meu espírito, não é? Então eu fico cerceado de falar e me torno muitas vezes surdo também para coisas que eu precisaria ouvir. E essa é uma realidade, irmãos, na vida de muita gente. Eu já, nesses anos todos de igreja, já vi muita gente dizendo: ah, pastor, olha, não me chama para orar não, tá? Porque, olha, se eu for chamado para orar, eu acho que eu desmaio. Tem alguém aqui assim?
Não, né? Hoje, posso chamar qualquer um agora? A Rose está levantando o dedo aí. Se me chamar, eu caio duro, né? Será que isso acontece, irmãos? Mas por que isso acontece, não é? Isso não é normal. Veja, um pouquinho é normal, mas quando isso é exagerado dessa forma, isso não é normal. Isso é algo contra o qual nós temos que lutar e vencer com a ajuda de Deus. E aí é o que eu creio no milagre. Deus pode fazer o milagre. Eu posso dizer a você que eu sou esse milagre. Eu já contei essa história aqui já várias vezes, né? De como eu tive esse problema na minha adolescência, né? De uma timidez exagerada, até para o psicólogo minha mãe me mandou, né? E agora estou aqui falando contigo, né? Olhando para você. Então tem um milagre aí, não tem? Tem um milagre que aconteceu aqui, mas isso foi uma realidade que eu vivi na minha própria vida. Então uma timidez tão exagerada que me privou de várias coisas, em várias áreas da vida, não é? E isso não é normal. Eu lembro que teve uma vez, né, que eu precisava fazer um trabalho de grupo. Isso é uma coisa que me deixava doido no colégio. Você teve que fazer trabalho de grupo e apresentar o trabalho lá na frente? Alguém já passou por isso? A gente xinga o professor, né, quando ele faz isso. Né? Então você que é professor, não faça isso. Né? Mas manda o cara lá na frente, tem que apresentar, tem isso, tem aquilo. Uma vez eu tive um trabalho, era um trabalho de português, a gente tinha que apresentar uma peça de teatro e eu tinha que ser o gambá. Aí não dá, né, irmão? Eu fazer o papel de gambá na peça, era uma peça com animais, né? Caiu para mim o gambá, então não dava, aquilo ali me deixou em pânico, e eu vendo o dia da peça chegar, e o pânico foi aumentando, e o pânico, você já teve pânico? Então você sabe do que eu estou falando. Eu não fui capaz de comparecer no dia da apresentação. Não era possível para mim que isso acontecesse. Então, percebe que isso é um problema real? É um problema real. Mas eu quero dizer, isso tem cura. E a cura vem de Deus, que trata na gente algumas coisas que precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas. E uma das coisas que eu aprendi aí na vida com esse meu problema é que muitas vezes esse problema de timidez exagerada, de conversão, ele não me torna uma vítima, mas em algumas vezes eu percebi isso na minha própria vida. Na verdade, eu era o culpado disso, não uma vítima. Às vezes a pessoa que é extremamente tímida, na verdade ela é grandemente egoísta, na verdade ela é grandemente orgulhosa, antipática, mas a gente diz assim, não, eu sou tímido. Como se isso me desculpasse de tudo e me colocasse numa posição de vítima, que é o que as pessoas mais gostam hoje, se tornar vítima, não é? Vítima da sociedade, vítima das circunstâncias, vítima da infância, vítima da criação. Mas, de repente, não é esse o problema. Eu não sou vítima, eu tenho em mim, eu tinha em mim, na verdade, um grande orgulho. E o orgulho é que te faz tímido. Porque o orgulho, ele preza pela tua imagem. E a exposição da imagem, de uma maneira que talvez não fosse muito bem entendida por mim, ou compreendida como algo bom, como seria o fato de eu ser um gambá. Então, isso não é legal, mas não é porque eu sou tímido, coitadinho, é porque eu sou orgulhoso. E aí, será que a gente consegue se confrontar assim? Não, é mais bonito dizer eu sou tímido. Eu não estou dizendo que todo tímido é orgulhoso, tá? Por favor. Mas, às vezes, o problema é mais profundo do que você imagina. Não é só uma timidez, mas há ali escondido um orgulho, uma antipatia muito grande pelas pessoas. E aí eu escondo essa antipatia numa timidez, não é? Eu, na verdade, eu não quero é contato com as pessoas, então eu não tenho empatia por elas, eu não quero sentir o que elas sentem, eu quero distanciamento, eu quero afastamento. Então isso tira a minha posição de vítima e faz com que eu perceba que eu, muitas vezes, sou o culpado, não por coisas boas ou inocentes, mas porque há dentro de mim coisas ruins,
que acabam me levando a esse comportamento. E em todo caso, é necessário um milagre. É necessário que algo seja feito por Deus para que isso seja interrompido na nossa vida. Que isso seja tratado. Eu pergunto a você, se eu tivesse permanecido com esse problema, eu estaria aqui agora, nesse momento? E o plano que Deus tinha para a minha vida teria se realizado? Eu seria de alguma forma usado por Deus se continuasse renitente naquela mesma situação, apenas me desculpando? Não, eu sou tímido, não, eu não sirvo para isso, não, isso não é para mim. Não. Então perceba o quanto você pode perder com um comportamento que você insiste em perdoar, que você insiste em achar que é normal, e não é normal. Entenda isso. É algo que precisa ser tratado. Mas como se fala em vários ramos, né, sociais, o alcoólatra, o viciado, ele só consegue se libertar quando ele admite que é doente. Quando ele admite, eu sou alcoólatra. Enquanto ele fica dizendo, não, eu tenho um probleminha com bebida, eu tenho um probleminha, é como se ele fosse vítima. Mas quando ele admite, eu sou alcoólatra, aí ele começa o processo de cura. Quando ele admite, eu sou viciado, eu não tenho um probleminha com drogas, eu tenho uma dependência de verdade, eu tenho uma fissura, aí sim, ele começa a ser curado. E tudo é preciso, então, que haja uma admissão de culpa, e não uma série de desculpas que a gente dá, como eu disse, à vítima. Eu sou assim, eu dou uma desculpa. Não, eu sou culpado e eu preciso ser curado. Um nível razoável, tudo bem, uma timidez aqui ou ali, mas algo que se transforme numa doença, que me mobilize, que me faça correr, que me leve ao pânico, não é normal. E ali, se não é normal, eu preciso ser tratado. E aí perguntar para mim mesmo, será que essa minha possível timidez não é fruto de um orgulho muito grande que eu tenho na minha vida, de uma vaidade, e que eu não quero me expor, porque eu quero preservar a minha imagem, que eu não sei como será julgada pelas pessoas, então por isso eu digo que eu sou tímido, para não ir lá, para não fazer, para não me expor, e aí eu me escondo atrás disso, mas isso esconde, na verdade, é um grande orgulho dentro do meu coração, um grande egoísmo, onde eu preservo sempre o que é melhor para mim, o que é mais fácil para mim, onde eu me recuso a enfrentar, a lutar, eu sou sempre aquele que se preserva. Pensa sobre isso, porque às vezes o problema passa por esse reconhecimento do defeito, do mal que está dentro de mim. Eu sou tímido, mas de repente é porque eu sou uma pessoa amargurada. E não adianta eu tratar a timidez se eu não tratar a amargura. Você vai para o psicólogo, você vai fazer tratamento, mas tratar a timidez sem tratar a origem dela, que pode ser o orgulho, pode ser a amargura, pode ser o egoísmo, não vai adiantar. Eu preciso tratar a origem. E aí, tratando a origem, e as coisas começam a ser mudadas. E, na verdade, esse é um trabalho que Deus está disposto a fazer por mim e em mim. Esse é parte de um milagre que Deus quer fazer na nossa vida, como aconteceu na vida desse homem mostrado aqui no texto. Então eu posso aproveitar esse texto para me perguntar até que ponto eu sofro desse mal e o que Jesus pode fazer por mim para me ajudar nesse sentido, para que isso não faça mais parte da minha vida, porque não é, repito, algo normal, aceitável, que eu possa relevar e viver assim a vida inteira. Isto não é normal. Então eu preciso de tratamento, eu preciso da cura, e Jesus, Ele é a cura. E Ele quer me curar para que a minha vida deslanche, para que eu atinja o alvo que Ele tem para mim. Como eu disse a você, se eu permanecesse assim,
eu não chegaria aonde estou aqui agora, diante de você. E havia um alvo, havia um plano de Deus, e esse plano poderia ser frustrado se eu, pelo meu livre-arbítrio, continuasse da mesma forma e da mesma maneira. Então eu preciso também querer ser curado e querer a ajuda de Deus. O que esse texto me mostra, voltando aqui ao texto, é que Jesus tem um tratamento particular para cada um de nós. Isso é algo que eu vejo na Bíblia, nos diversos milagres feitos por Jesus. Não teve um milagre igual ao outro, irmãos. Jesus curou as mesmas enfermidades de formas diferentes. Quantos cegos Jesus curou na Bíblia? Tem lá um monte, né? Mencionados. De que forma curou? Diversas formas. Porque não tem uma receita pronta. A gente, às vezes, quer uma receita pronta. Ó, faz isso, faz aquilo, mistura isso, mistura aquilo, pronto. Vai dar o resultado. Não. Deus faz para cada um de nós uma receita particular. Não há um remédio genérico que você possa tomar. Deus nos trata totalmente. Com uma maneira diferente, com um modo operacional diferente. Aqui a gente vem acontecer esse episódio, verso 33, Jesus tirando-o da multidão à parte, pôs nos dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Primeiro diz o texto que ele leva o homem para um lugar separado. E ali é revelado que ele está no meio de uma multidão. Tem um monte de gente ali cercando aquele homem, ele está na presença de um monte de pessoas. E Jesus vai curá-lo particularmente. Vai ter ali um encontro privado, particular com ele. Não é coisa da multidão, não é coisa que precise ou deva ser divulgada para todo mundo, mas é algo que vai acontecer particularmente, e ali então ele tira o homem dessa multidão, coloca ele à parte, leva ele para um outro lugar. Veja, mostrando aqui esse tratamento especial, à parte. Só para você. Fez o seu tratamento. A maneira como Deus me curou seja diferente da maneira como Ele vai curar você. Jesus curou outros surdos na Bíblia, mas neste episódio aqui específico, Ele tocou duas partes desse homem, não é? Estava ali o foco do problema, o ouvido e a língua. Foram os dois lugares que foram tocados e ungidos por Jesus nesse episódio. Porque para aquele homem o problema estava. E o problema. Ungiu essas duas partes do homem para que ele fosse curado e tivesse a sua vida transformada. Então, queridos, não diga o que Jesus deve fazer. Não diga aonde ele tem que tocar. Apenas se coloque à disposição. Apenas se entregue ao cuidado de Jesus. Deixe que ele veja o foco do seu problema para que ele possa ungir e tocar você. Como eu disse, há diversas origens para um problema como este, de timidez, introversão, falar, não falar. Há diversas causas. Cada uma pode ser diferente da outra. Eu digo, no meu caso era orgulho. No seu pode ser outra coisa. E aí? Deixe Jesus tocar. Aonde está o problema? Ele sabe. Não precisa dizer para ele. Ele sabe o que fazer e aonde vai tocar para que isto aconteça. Talvez você não fale corretamente porque você não consegue ouvir direito. Como eu disse, é a grande realidade da maioria das pessoas que são mudas, o são porque não ouvem. E talvez esse seja o problema de muitos aqui. Eu tenho um problema, eu não consigo falar direito porque eu também não sei ouvir. E é preciso que Jesus toque nos seus ouvidos para que você comece a ouvir. E isso é tão importante. Eu quero compartilhar contigo o texto em Romanos, capítulo 10.
versículo 17. Olha como isto é essencial. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu estou lendo a versão revista e atualizada. A outra versão que diz a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. Eu ouço a pregação. Mas se eu não consigo ouvir direito, automaticamente não conseguirei falar direito. E aí está o problema, talvez, de alguns de nós. Se eu disser para você aqui, eu vou escolher um irmão aqui, aleatoriamente, vou dizer só, domingo que vem você vai pregar. E aí, depois que você desmaiar, depois que eu tiver que reanimar você com desfibrilador, você vai acordar e você vai fazer o quê? Vai se preparar para domingo que vem pregar? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se você ouve bem, você vai ser capaz de falar bem. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. Talvez você não consiga falar, talvez você fique muito impressionado se alguém te pegar de surpresa, porque você não ouve direito. Você, na hora da pregação, está vendo o WhatsApp. Aí você não escuta direito. Você está pensando em coisas que você deixou em casa para fazer. Você não está prestando atenção ao texto, àquilo que está sendo dito. E aí, na hora que você tem que falar, aí gagueja. Aí vira gago, igual o cara aqui do texto, né? Era surdo e gago. Por quê? Porque não ouve direito. Então, o problema, de repente, é que você precisa ouvir. E é tão importante ouvir. Você precisa ouvir para que tenha fé. A fé não vem pelo ouvir. E a fé é necessária para que eu fale. A boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. Então, para eu falar, eu preciso ter fé. Olha o que diz a Bíblia em Salmo 81, Salmo número 81, versículo 10, até o versículo 13. Salmo 81, do 10 ao 13, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te a encherei, mas o meu povo dar a voz. É o não seus próprios filhos. Ah, se meu povo me escutasse. Israel andou com o que vai falar, creia em Deus, ouça a palavra de Deus, ela estará no teu coração, e aí você, ao abrir a boca, vai falar do que está no teu coração, e aí Deus abra a tua Mas talvez para muitos de nós aqui, a sua dificuldade, se tiver que um dia que falar, orar, falar qualquer coisa, falar com Jesus de alguém, para Jesus, é porque você não ouve. E aí, como você não ouve, tudo é mais difícil. A palavra não está no teu coração, a fé não está no teu coração, e aí você não é capaz de obedecer, abrir a boca e crer que Deus vai colocar as palavras. Você precisa crer que isso vai acontecer. Talvez o seu problema, como eu disse, seja um trauma, alguma coisa que aconteceu, que traumatizou sua vida, seu coração, não, uma experiência negativa que a gente teve no passado, isso é comum.
Talvez você, quando pequeno, foi falar alguma coisa e alguém te repreendeu, né? Alguém mandou você calar a boca e aquilo trouxe uma trava para a tua mente, para o teu coração. Há um problema, mas Jesus cura. Jesus cura trauma. Jesus tira barreira. Jesus remove essas barreiras. E eu preciso apresentá-las diante dele. Talvez seja uma amargura, como eu disse, no teu coração, ser uma pessoa amargurada. E aí não consegue falar. Por quê? A boca fala do que está coração cheio. Se o coração está cheio de amargura, você sabe que quando abre a boca só sai bobagem. Aí você prefere ficar com a boca fechada. Glória a Deus por isso, né? É melhor não falar nada do que falar bobagem. Mas talvez o problema tenha a sua origem nessa amargura. E, meu irmão, não tem ninguém melhor para curar a amargura de coração, de alma, do que Jesus. Deixa ele tocar no teu coração. Veja, naquele homem ele tocou no ouvido e na língua. De repente ele tem que tocar no teu coração. O tratamento é particular, é à parte, é só você e Jesus. Não é na multidão, não é um remédio genérico, é um remédio prescrito especialmente para o seu caso. O seu caso é problema de toque no coração, para sair aquela amargura. Você de repente se acha inferior às pessoas, aquele famoso complexo de inferioridade. Complexo de que de mim não sai nada bom. Se eu falar alguma coisa, vão rir de mim, porque eu não tenho criação, não tenho estudo, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu me sinto muito inferior aos outros. Perto de mim tem um monte de gente formada, tem um monte de gente com estudo, com isso e aquilo. Então eu tenho um complexo de inferioridade no meu coração. Você esquece do que Deus pode fazer na sua vida. Que Deus não escolhe os sábios, os inteligentes, pelo contrário, Ele os confunde, é o que a Bíblia diz. Deus confunde essas pessoas, muito sábias, muito inteligentes. Deus trata com os pequeninos, irmãos. Então, se você acha pequeno, é contigo mesmo que Deus vai tratar. É você mesmo que Ele vai usar. É você mesmo que será abençoado por Deus de uma maneira a surpreender as pessoas que se acham alguma coisa. Mas você precisa acreditar nisso e tirar do teu coração de que vai falar, ninguém vai ouvir, ninguém vai dar valor, vai desprezar. Não, você é um Deus. Você foi criado, foi criado. É maior. E agora pertence. É um espírito. Então não há lugar para esse lugar para me julgar em quem. Deus não é assim. É isso. Não importa o valor que as pessoas possam atribuir a você, mas qual o valor que você tem diante de Deus? Lembra daquele hino que a gente canta? Você tem valor? Deixa esse seu complexo inferior, né? Deixa esse complexo, porque Deus atribuiu valor a você, a ponto de dar a sua vida em resgate pela sua. Então, não há razão para você ficar nesse complexo, se achando menor, se achando pequeno. Saiba que Deus, Ele deseja a tua cura. Isso é outra coisa que a gente precisa entender. A cura, antes de ser um desejo do doente, ela é um desejo de Deus. Deus não nos criou para que a gente vá de mal a pior. Como já disse várias vezes, no mundo teremos aflições. Nesse mundo estamos sujeitos a doenças, a enfermidades, a problemas, a males que estão no mundo. Mas não há prazer em Deus no meu sofrimento. Eu preciso entender isso. E eu preciso entender, eu posso estar até sofrendo, mas não há um prazer mórbido da parte de Deus de presenciar esse meu sofrimento.
Então Deus deseja a minha cura antes mesmo de eu desejá-la. A nossa fé se manifesta, irmãos, como eu já disse, pela nossa boca. O que eu creio com o coração, eu confesso com a minha boca. Você já ouviu isso na Bíblia? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então Deus quer que a minha boca seja desimpedida para falar o que é bom ser dito. Mas Deus quer também fechar a boca do fofoqueiro. Tá bom? Cortar a língua desgraçada do que fala mal dos outros. Mas Ele quer que a sua boca seja liberada para pronunciar as palavras da vida eterna, para pregar o Evangelho de Jesus, para falar do amor de Deus, para pregoar aquilo que você crê com o seu coração. Leia comigo Lucas capítulo 17, no versículo número 6. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, verso 6, diz: Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que você faz? Direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Veja como a palavra está ligada à fé. Se eu tiver fé, eu consigo falar. Mas se eu não tenho fé, eu não consigo falar. Eu não consigo dizer, eu não consigo pronunciar. Então eu posso dizer a você: Deus quer que você seja curado. Deus quer que a sua língua seja desimpedida para falar aquilo que é bom. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, também está escrito no versículo 20 do capítulo número 4 de Atos: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os apóstolos estão fazendo esta afirmação: nós não podemos deixar de falar. Você pode? Eu posso? Eles não podiam, nós podemos. Nós não precisamos falar. Nós podemos dizer assim: não, sou tímido, e alguém morre do meu lado e eu não falo nada, porque eu sou tímido. Nós temos esse direito? Não, não temos esse direito. Então Deus quer sim me curar você, para que você seja um instrumento de Deus. Volta lá o texto em Marcos capítulo 7. Vamos continuar olhando para aquele texto em Marcos, no capítulo número 7. Vamos ler aqui o versículo número 34 mais uma vez. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. A palavra foi colocada no original e depois traduzida. Então, o desejo de Deus foi expresso a partir da palavra pronunciada por Jesus. E é interessante que o texto aqui traz um detalhe, veja: erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse. Jesus suspira antes de falar, como aquele que enche o peito de ar e pronuncia a palavra. É uma palavra mágica? Não, tem nada a ver com mágica. Mas é uma palavra de fé. É uma ordem. E ele enche o peito de ar e diz: abre, fala, esteja livre, fala. Talvez eu precise aprender isso também. Deus está suspirando para me ver curado. Quando eu suspiro, eu manifesto o meu desejo. Você já suspirou? Quando você vê uma picanha, né? Você fala, ou um doce bonito, você, dá aquela suspirada, né? Será que é só por isso que a gente suspira? Deus está suspirando para me ver curado, para me ver livre de algo que aprisiona a minha vida, de algo que me deixa para baixo, e Ele está querendo, suspirando
para que isso aconteça. Veja, Deus deseja a minha cura, assim como desejava a cura daquele homem. Agora, um último detalhe que eu quero compartilhar com você. Há uma ordem que foi dada. E a uma ordem dada nos cabe obediência. Aquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Há uma ordem aqui no texto. Versículo 34 diz que ele suspirou e disse: Efatá. E Efatá quer dizer o quê? Abre-te. Não é assim, por favor, abre a boca. Por favor, faz o que eu estou pedindo. Não, ele deu uma ordem. Ele ordenou: boca, se abra. Fale agora. Há uma ordem que foi dada. E aquele homem obedeceu a ordem. E aqui, irmãos, está a chave de muitos milagres feitos por Jesus. O poder é todo dele, né? A soberania é toda dele, mas a minha parte é a obediência. Sempre é assim, sempre. Ele deu alguns a ordem: vá lá se lavar no tanque de Siloé. Foi lá, se lavou e foi curado, né? Eliseu diz a Naamã: vai lá, toma banho no Rio Jordão. Ele foi lá, obedeceu e foi curado. Então Deus tem o poder, Deus tem a soberania, mas Deus tem a ordem e a mim cabe a obediência. A obediência cabe a mim. E nesse ponto também é preciso que a gente entenda. Talvez você queira ser curado, você está chateado com essa introversão exagerada, você está cansado já disso, de perder oportunidade na vida, mas você quer que Deus faça um milagre, que você acorde diferente. Você quer que o milagre aconteça assim, haja um raio, né, que estale alguma coisa e que você já saia falando. Não, não é assim que vai acontecer. Deus vai falar com você e você vai se dispor a obedecer. Lembra do salmo que eu li ainda há pouco? Abre a tua boca e eu te encherei. Mas quem é que tem que abrir a boca? Sou eu. Quem é que vai encher? É Deus. Quem vai colocar as palavras? Jesus disse: o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que eu tenho dito. Quem vai colocar as palavras na minha boca? É o Espírito Santo, mas quem vai abrir? Sou eu. Quem vai se dispor a ser um instrumento? Sou eu. E quem vai me usar como instrumento é Deus. Mas eu me disponho, eu obedeço, para que Deus então possa agir. E na hora que esse homem obedece, aí o milagre acontece. E aí diz a Bíblia no verso 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. O milagre aconteceu, mas quando ele abriu, Efatá, abre-te, e ele abriu. E ele está ordenando para nós essa noite: abre a boca e o impedimento vai embora. Mas essa parte é minha e é sua. Para que a cura aconteça, eu não posso fugir, eu não posso me esconder, eu tenho que crer e eu tenho que me colocar à disposição de obedecer. Ele disse: para abrir, eu vou abrir. Eu não sei como vai ser, não sei o que eu vou fazer, não sei se vão rir de mim, não sei se vão me menosprezar, mas eu vou falar, porque Deus me mandou falar. A boca recebeu a ordem de ser aberta e ela será aberta. E o milagre vai acontecer, como diz o texto, aconteceu. Se abriram os ouvidos, veja, foi curado a surdez, e o empecilho, o embaraço da língua, a gagueira foi embora, e ele começou a falar sem embaraço, desembaraçadamente. Não tinha mais nenhum problema na sua linguagem, estava completamente perfeita. Tudo foi embora. A ordem. Deus diz para você essa noite: Efatá, abra a tua boca. Cabe a você obedecer. Deixe ir embora o embaraço. Deixe ir embora o que te impede. Essa amargura, esse trauma, esse orgulho, esse egoísmo, essa timidez, sei lá o nome que você queira dar.
deixa isso ir embora. A ordem de Deus para você, e que foi dada uma vez a mim, é efatá. Abra a boca. O resto, deixa comigo. Abra os teus ouvidos para que a palavra de Deus entre no teu coração, encha o teu coração. E aí você, ao abrir a boca, ela falará do que o seu coração está cheio. E aí a tua boca vai engrandecer o nome de Jesus. Creia no amor de Deus e no cuidado de Deus com a tua vida, como eu disse, quer te curar. E tem um tratamento específico, especial para você, diferenciado, não genérico. Acredite nisso. E aí você vai poder falar perfeitamente, desembaraçadamente, porque não haverá mais nenhum empecilho nem nenhum embaraço, porque você decidiu obedecer. E eu deixo para você a ordem de Jesus. Efatá. Simples. Abre a boca. Abre a boca. Deixa Deus curar. Amém? Vamos orar? Eu não sei como é que está a tua vida, não sei a que ponto essa palavra chegou ao teu coração, se você precisava dela, se esse milagre é o milagre que você precisa, mas eu quero orar essa noite junto contigo, para que esse milagre aconteça, para que você obedeça a Deus e abra a sua boca, para que Ele possa encher você. Que você abra a boca, para que as palavras sejam colocadas nela, e você fale desembaraçadamente daquilo que o teu coração está cheio, porque você também abriu seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Pai, eu peço a tua bênção sobre os meus irmãos. Se há alguém aqui entre nós, Senhor, que tem esse problema, que tem essa língua travada, que tem esse ouvido obstruído, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cura essa noite, Senhor. Cura, transforma essa vida, assim como o Senhor fez comigo. Eu te peço, faz com meu irmão, da maneira como ele precisa, no tratamento específico para a vida dele, para a vida dela. Mas eu te peço, cura, Senhor, tira essa